Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos então ao nosso assunto de hoje, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Mas o versículo 1 diz assim, e os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e se agruparam em Socó, que quer dizer um lugar cheio de arbustos, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, que é um lugar de muitos poços de pedra, e também em Efés Damim, que é um lugar onde foi destinado o corpo de todo aquele que morresse numa batalha, numa guerra. Essa história é muito triste, a história de Éfes Damim. Capítulo 17, verso 2, e Saul e seus homens de Israel também se agruparam e acamparam no vale de Elá, quer dizer, Vale do Carvalho, e puseram-se em formação de batalha contra os filisteus. E os filisteus se situaram na encosta de uma montanha e os filhos de Israel na encosta de outra montanha, de maneira que havia um vale entre eles. Versículo 4, que é um parágrafo que começa aqui, e saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, chamado Golias, que quer dizer esplendor, de Gate, que quer dizer lagar, que tinha 6 côvados e 1 palmo de estatura, isto é, 2,88 metros. E trazia um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava vestido com uma couraça de escamas, e o peso da sua couraça era de 5.000 ciclos de bronze, isto é, 55 quilos. Verso 6, e usava caneleiras de bronze nas pernas, e uma lança de bronze entre os seus ombros, e a madeira da sua lança era tão grossa como o eixo de um tecelão, e a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro, 7 quilos, quase 7 quilos. E o seu escudeiro ia adiante, ele tinha um escudeiro que ia adiante. E o verso 8, então parou e gritou aos batalhões de Israel, dizendo, para que vos pusestes em batalha? Não sou eu filisteu, e não sois vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que venha a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. E o verso 10. E disse mais o filisteu, hoje desafio os batalhões de Israel. Dai-me um homem para que lute comigo. Esse é o texto que eu escolhi para poder desenvolver este pensamento bíblico, da história da Bíblia, a respeito do guerreiro Golias. Eu queria que vocês observassem um detalhe muito importante, que quando uma pessoa se levanta com certa autoridade, pensando que tem autoridade, ela não sabe, na maioria das vezes, quando ela enfrenta os batalhões de Israel, que não são as pessoas que fazem parte do exército, senão o que está em cima, o que está sobre o exército, que é uma promessa de Deus contínua para Israel. E a mesma coisa acontece contra todos aqueles que servem a Deus e que fazem parte do seu exército de fé. Quando você ataca uma pessoa que faz parte do exército, quando você faz afrontas ao ministro que faz parte do exército, quando você afronta um pequenino que faz parte do exército, você não afronta a carne, você não afronta o que você vê,
você afronta os poderes espirituais que estão em cima deste exército. Foi exatamente o que Davi mencionou quando ele foi enfrentar o gigante. Ele disse essa frase que eu vou ler para vocês aqui, a respeito do texto que trata da batalha, que Davi, então, disse essa palavra, quando ele disse, a partir do verso 42, mesmo do capítulo 17, quando o filisteus, no verso 41, se aproximava. Aí, então, ele coloca a seguinte frase, versículo 45, então respondeu Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então ele tinha uma arma que aqui era o nome do Senhor. Então, se você está atacando alguém do exército do Deus vivo, saiba que você, em primeiro lugar, está indo contra o nome de Yahweh, isto é, o que nós lemos como Jeová na nossa Bíblia. Então ele coloca aqui, ele diz, eu vou contra ti em nome de Jeová, isto é, em nome de Yahweh dos exércitos, isto é, Sabaote, o Deus dos esquadrões de Israel, que tu desonraste. Esses esquadrões aqui, e você olha, pensa assim, é o exército de Israel, mas ele está falando de outro exército. Ele diz assim, hoje Yahweh, Jeová, te entregará na minha mão e eu te ferirei e tirarei a tua cabeça, e te tirei a cabeça e darei os corpos dos filisteus, as aves dos céus, as bestas da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Que há um Deus em Israel. Então ele diz assim, e saberá toda a congregação que Jeová, Yahweh, não salva com espadas ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então aqui ele está afrontando os exércitos espirituais. Quando nós lemos aqui em 2 Reis, a respeito do momento em que Elias é retirado da terra por um redemoinho, que são os efeitos do trono de Deus que veio buscar Elias, segundo o que nós lemos no capítulo 10 de Ezequiel, que é assim, nós temos a prova que ali são os redemoinhos do trono, das rodas, das 4 rodas. E aí nós lemos Ezequiel, a partir do capítulo 1, verso 4 e o capítulo 10. Então aqui no capítulo 2, nós vemos Elias sendo arrebatado. Capítulo 2, o Senhor arrebata através dos redemoinhos do trono. E aí ele diz assim, o texto, quando Elias é arrebatado, então ele faz um clamor extraordinário, que é um clamor que muitos de nós não conhecemos. E aí ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, que em hebraico é Abi, Rehev Israel, o Parashaiv. Quando ele grita essa frase, que depois o rei Joás, no capítulo 13, vai também gritar a mesma frase. E quando Elias é arrebatado, veja só que coisa tremenda, ele diz essa frase. Ele diz essa frase no verso 12. E Eliseu viu e clamou, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros, que é um hebraísmo, uma figura de linguagem hebraica, que significa, meu pai, quem vai sentar agora nas carruagens de Israel para conduzir essa nação? E o próprio rei Joás sabia que não era o rei, e sim o profeta que vivia naquele tempo, era o que dirigia a nação espiritualmente no mundo espiritual. Então, quando o Golias, voltando para lá, quando Golias
ele ataca o exército, ele não está atacando simplesmente aqueles homens fracos, como os próprios irmãos de Davi que estavam ali, que estava brigando com Davi lá, por causa das ovelhas, por inveja, mas ele saiu fugido. O que estava tratando Davi mal estava fugindo do Golias. E ele era alto, igual ou parecido a Saul. Então, nesse aspecto que vocês estão, esse aspecto que eu estou pondo para vocês entenderem que a visão que nós temos do mundo espiritual, que está por cima de toda uma atitude, de todo um ato de fé que vocês têm visto no mundo inteiro, e agora, nesse dia, no Brasil, se terminou uma manifestação que não era uma manifestação de carne contra carne, mas sim uma manifestação espiritual. E por cima dos que creem, há anjos, há carruagens. E as carruagens do Brasil, elas estão desgovernadas, porque não é o presidente que governa o Brasil. Veja bem isso aqui. Quem governa o Brasil são os poderes espirituais que estão montados sobre as carruagens do Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil? Os escândalos que estão sendo frutos de grande feitiçaria contra os ministérios, que os líderes não estão percebendo, não estão apercebidos. A briga, alguns que querem estar na mídia, que querem sempre estar aparecendo com o objetivo de dizer: ei, quem manda aqui nos evangélicos sou eu. E essa briga vem de muitos anos, quando na verdade quem dirige a nação, como aqui nós estamos vendo, Abi Rehev Israel Parashaiv, é um poder extraordinário chamado poder profético. E nesse caso aqui foi Elias, depois foi Eliseu. E quando Eliseu morreu, já não teve mais alguém para subir na carruagem. Tanto é que o rei Joás, ele diz: quem vai subir? Lá no capítulo 13 ele fala a mesma frase que Eliseu disse, ele fala também: Abi Rehev Israel Parashaiv. Quem vai montar nessas carruagens? E daí para frente, a nação entrou numa desgraça muito grande, porque não houve uma autoridade profética que comandasse os carros da nação de Israel. E assim todas as suas nações que vocês podem imaginar, e todas as nações que vocês veem que existem, estas nações têm as suas carruagens, seus anjos, mas quem monta e dirige estas nações são os líderes proféticos dessas nações. Então, quando esses líderes estão combatendo entre si, então essa carruagem, ou essas carruagens, elas estão à deriva, como nós temos visto nos últimos anos em várias nações, como Portugal, como Angola, como Moçambique, como o Brasil, como o México, como vários outros países que nós podemos citar. Então, quando ele entrou naquela batalha, ele estava entrando em batalha contra os carros, os cavaleiros do mundo espiritual. Quem montava nessa carruagem nesse tempo era Samuel, o grande profeta Samuel. Essa direção profética é muito importante, mas quando há falta de respeito entre os profetas, como aquele profeta lá de 1 Reis capítulo 22, que ele dá um soco na cara do outro profeta e diz: quem foi que te deu autoridade para você profetizar? De onde saiu o Espírito que está em mim para ti, para que tu possas profetizar? A inveja, a porfia profética, a batalha entre os líderes fazem a nação derivar. E esse é o retrato da nação, de muitas nações, incluindo Portugal, incluindo o Brasil, incluindo Angola, incluindo Moçambique e muitas outras nações que não são da língua, que não são da fala portuguesa. Quando nós nos colocamos uns contra os outros, a carruagem está à deriva. E é exatamente isso que eu quero que vocês percebam nesse texto.
Agora, esse texto que nós lemos fala da afronta de Golias. Não aos exércitos de Israel, a carne, o exército, não. Não. Está se referindo a uma batalha espiritual. Então, o que acontece é que muitas pessoas não entendem alguns tipos de atitudes de determinados servos dele, que tomam decisões, e as pessoas assim, por que essa caminhada? Por que essa bobagem, essa besteira? E como um colocou ali, vocês fizeram a carruagem, a carreata, mas ele continua preso, uma espécie de zombaria no mundo espiritual. Vocês vão ver o que vai acontecer a partir de agora, quando os anjos de Deus começarem a atuar nesses próximos dias. O texto é muito forte, e eu queria saber que lado você vai estar quando a mão de Deus pesar, a mão de Deus começar a atuar, quando a mão de Deus, o dedo de Deus começar a atuar contra todos os que afrontam aqueles que creem numa visão, que tem um vislumbre de uma grande melhora para a nação. Então, acompanhe comigo o texto. Quem era esse grande homem? Era um grande guerreiro, era um guerreiro treinado. Quantas pessoas estão exatamente como este guerreiro? Davi não estava vestido como ele, não tinha capacete como ele, não tinha espada como ele, não tinha lança como ele, não tinha. Mas ele estava excelentemente preparado, veja só, começa aqui. Um guerreiro do acampamento dos filisteus, chamado Golias, e o nome dele quer dizer esplendor. Quantas pessoas que nós conhecemos que são verdadeiros esplendores? São pessoas, irmãos, que a gente tira o chapéu, realmente. Mas quando a gente olha para elas, a gente percebe qual é o fator preponderante que as faz detestáveis, que as torna detestáveis. Por quê? Porque essas pessoas, elas, embora sejam brilhantes, esplendorosas, elas são malquistas pela maioria. E somente um grupo melancólico de pessoas frustradas que não deram certo, cuja vocação não deu certo, cuja vocação não aflorou. Aí elas se reúnem ali e passam a se tornar um grupo de abutres, um grupo de pessoas que atuam com toda espécie de podridão, de injustiça, de palavras feias, de atitudes erradas contra aqueles que andam na justiça, como as hienas contra os leões. As hienas contra os leões. Mas essas pessoas são esplêndidas. Quando você conversa com elas, você vê a inteligência delas. Você percebe que elas são inteligentes, que elas são esplendorosas. Qual era o problema dela? Ou quais são os problemas delas, dessas pessoas? Aí diz aí, depois o texto diz ainda, continua, diz assim, de Gate, quer dizer, Lagar, são trabalhadoras. Elas estão espremendo a uva. Elas têm o que fazer, elas estão espremendo, de alguma maneira, elas estão produzindo, tentando produzir doçura. Elas estão tentando no lagar produzir doçura, prazer. Mas por que o vinho que elas produzem é um vinho amargo? O que há de errado com essas pessoas esplêndidas que estão tentando produzir prazer? Produzir, como muitos, né? Estão aí querendo produzir o melhor para o povo e usam o nome errado, para poder estabelecer o seu propósito. Quantas pessoas estão vivendo conosco assim? Depois, número 3, diz o texto que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, 2 metros e 88 centímetros. As pessoas altas, elas resplandecem, elas são como Saul no meio do povo, elas são escolhidas só pela sua postura, pela sua altura, né? Pelo vislumbre do seu poderio. As pessoas acabam acabam colocando essas pessoas em posição alta, porque elas estão acima,
Elas estão acima da média. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão acima da média? Mas elas não conseguem alcançar. Talvez você tenha buscado todo modo, você tenha buscado de todos os jeitos uma posição, né, para que você pudesse ser tomado em conta, mas as pessoas te conhecem daqui a 3 dias, elas te rejeitam, porque você é mais alto, você é acima da média, você é esplendoroso, você deseja produzir prazer, alegria, porque você tem um lagar. Mas por que você não consegue? E aí o texto continua mostrando isso, não somente acontece nas empresas, nos partidos políticos, nos 3 poderes, né? No mundo espiritual, no mundo ministerial, e é o que eu mais vejo no mundo espiritual. O que eu mais vejo é no mundo espiritual. Então, certo político foi participar de uma entrevista extraordinária dessas. Aí a moça perguntou: por que você é assim? Por que você tem essa atitude ditatorial? Por que você manifesta isso? Você não consegue revelar nenhum tipo de misericórdia, graça ou piedade. Aí ele falou: eu aprendi com muitos pastores, eu aprendi isso com muitos líderes. Que coisa tremenda. Porque às vezes nós estamos falando aí de determinado juiz, determinada autoridade política, mas nós temos líderes ministeriais que são piores que Stalin, são piores que Hitler, que eu conheço um bocado deles. Por quê? Mas eles são esplendorosos, eles têm lagar, eles são pessoas que falam bem, se vestem bem, mostram inteligência. O que há de errado com eles? O texto é tremendo aqui. Aí diz aqui, ele é mais alto, ele é acima da média. Verso 5, o que tem de errado com ele que não dá certo? Que ele passa um tempo na liderança, né? Os seus liderados, os seus próprios liderados não o amam, não o querem. O que há de errado com este homem de 2 metros e 88 centímetros? Estou falando do mundo espiritual. Meu Deus. E aí, no verso 5, que mais? 4, trazia um capacete de bronze sobre a sua cabeça, que representa aqui o capacete de bronze, né? Que a sua mente não pode ser mudada, é um tipo da sua mente inalcançável, mas é uma mente extraordinária. Ela está protegida. Ela está protegida com uma ideia, com uma ideologia. Ela está protegida com uma doutrina que ela acha que é maior que a palavra. É o Targum dos israelitas do tempo de Cristo, que consideravam-se maiores que a lei. E que Jesus disse: vocês amam os Targums de vocês e desprezam a lei. São pessoas que amam a doutrina, amam a placa da sua denominação, amam a placa da sua empresa como se ela fosse a única, que não existisse mais ninguém que pensasse na terra. Um capacete de bronze. Você não consegue entrar, você não consegue falar ao coração dela, porque ela não vai mudar. Ela diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu creio assim, eu creio assim, eu creio nele. São pessoas com seus pensamentos, os pensamentos intocáveis. Você não consegue chegar à verdade. A verdade, ela crê na verdade, mas não se converte, isto é, não se arrepende, não dá meia volta, né, para entrar no caminho certo. Quem sabe você está pensando exatamente isso, eu sou assim. Mas quando você olha para as suas finanças, está tudo acabado. Quando você olha para os seus filhos, eles estão longe de você. Mas você tem a mente protegida por bronze. Sua esposa não crê, ela ri de você. Seus filhos estão longe de vocês, não se sentam nem na mesa com você. Mas você é uma pessoa admirável, esplêndida. Você quer produzir prazer, mas você não sabe que o melancolismo é tão grande, a frustração, os erros que você cometeu que você não se perdoa. Esse capacete de bronze que as pessoas querem falar ao teu coração, mas você não consegue permitir. O que há de errado com você? Por que você está vivendo essa rebelião no seu coração? Porque você é contra tudo e contra todos.
Por que você não se satisfaz com o que você tem? Porque você é contra todos. E que você morre de inveja quando alguém está produzindo mais que você. Você morre de inveja quando alguém fez alguma coisa que você tinha pensado em fazer, mas não fez por falta de autoridade. Capacete de bronze. O que está errado com você? Por que você vai cair diante de Davi? Por que você produzindo o lagar vai cair diante de Davi? Porque sendo um guerreiro filisteu, onde nesse tempo os grandes fabricantes de espada, de armas de guerra, eram eles, e você fazia parte deles, e você não conseguiu vencer, foi vencido por uma pedrada? O que está errado com você? Depois ele diz o texto, verso 5 diz, vestido com uma couraça de escamas. Mobilidade. Uma pessoa que tem mobilidade, a gente percebe. A gente percebe quando fala com ela, como ela se move, como ela busca uma saída. Nem que seja pela mentira, pelo engano, ainda que ela saiba que ela vai ser descoberta. E ela tenta sair dali por causa da mobilidade. Olha o texto. Tinha uma couraça sobre o seu peito, sobre o seu coração, sobre o seu pulmão, uma couraça de mobilidade. Eu admiro muitas pessoas que são assim. A gente percebe que elas não são de brincadeira, não estão para brincadeira, mas logo, logo a sua mobilidade vai ser percebida por causa do jogo. Ao invés dela ir pela verdade, ela vai pela mentira. Ela se mobiliza pela infidelidade. Ela se mobiliza num tempo que ninguém tinha ainda uma couraça com tal mobilidade para ele poder mover seu corpo na batalha usando a espada. Mas ele tinha essa mobilidade, essa inteligência, essa maneira de dizer palavras, mas que aqui para nós, daqui a 2 horas, 3 horas, ela vai ser descoberta, porque era a mobilidade da mentira, do engano, da trapaça, né? Do tráfico de influência, de tantas outros pecados, outras iniquidades das nações. Pois ele sim, o que há de errado com toda essa mobilidade que ele tem? Diz que o peso da sua couraça era de 55 quilos. Então ele tinha uma mente impenetrável, ele tinha um peito, ele tinha um pulmão, um coração que não podiam ser tocados, e ainda a mobilidade. O que havia de errado com esse homem perfeitamente vestido? Que coisa tremenda. Eu admiro esse camarada, olha só, que coisa tremenda. Aí ele diz, e usava caneleiras de bronze nas pernas. Aquilo que os jogadores usam para não serem feridos, nem terem seus ossos quebrados. Ele tinha caneleiras de bronze nas pernas, então quer dizer que ele jamais poderia ser jogado ao chão por uma flecha ou por um baque forte. Então era uma pessoa difícil para cair, difícil para se derrubar. Que tremenda essa pessoa, hein? Que coisa tremenda, seu Golias, que você, né? Difícil para derrubar você, muito difícil. Mas por que você caiu com uma pedrada? Oh, meu Deus! E tinha uma lança de bronze entre os seus ombros. Aqui está a sua lança de bronze. Aqui está a sua arma carregada nas suas costas. Pesada, hein? Meu Deus! E diz que o texto era tão grossa como o eixo de tecelão, a madeira da lança, e a ponta pesava 600 ciclos de ferro. Que a lança, diz o texto, a lança de bronze entre os ombros. E a madeira da sua lança era tão grossa como o eixo de tecelão. Então era coberta de bronze e dentro tinha madeira. E aí diz que a ponta pesava 600, quase 7 quilos. Então ela tinha uma arma que poderia derrubar muitas, e que poderia se manter. Ele representa uma arma que se mantém, que hoje é um tipo das armas que podem
ser autossuficientes. Então, o que ele quer dizer é que ele tinha uma arma autossuficiente e com ela ele podia derrubar a muitos continuamente. Então, ele estava bem armado, era inteligente, estava protegido nas suas pernas, na sua cabeça, no seu peito. Era impossível que alguém o derrubasse. Impossível que alguém o derrubasse. Então, olha só, que coisa preciosa. Alguém no Facebook, no Instagram, está pedindo para participar, mas eu não tenho esse costume. Eu quero só agradecer e mandar um abraço a essa pessoa. Aí no capítulo 17, aí ele então grita, que começa a sua derrota. Porque vestido de toda essa armadura, o que faria ele ser um grande vencedor seria a humildade. Porque embora você esteja vestido tão bem e tenha se demonstrado invencível, impenetrável, a soberba te derruba sem que você lute. A tua ostentação te derruba sem que você entre na guerra. A tua forma de se presumir, de mostrar sua presunção, faz você cair antes de você entrar na batalha. E isso é muito, muito forte. Muito forte. E aí, no capítulo 17, começa a derrota dele. Então parou e gritou aos batalhões de Israel, dizendo: para que vos pusestes em batalha? Aí está a presunção. Não sou eu filisteu e não sois vós servos? Então ele está colocando: não sou eu o guerreiro vencedor das nações? Não sou eu da nação vencedora dos filisteus? E vocês não sabem quem são? Deixa eu dizer para vocês quem vocês são. A presunção, quando você fala, você não sabe com quem você está falando. Você está falando com um Golias, muito bem preparado, com insígnias, com autoridade, até autoridade governamental internacional. Mas a presunção, a própria ostentação, o próprio orgulho te derruba antes que você entre na batalha, quando você diz para quem está lutando, contra quem você está lutando: você é o servo e eu sou o Senhor. Que tremendo isso aqui. E isso aqui não passa só na política, como foi o caso de Davi ali, Golias. Isso passa no meio evangélico, isso aqui passa no púlpito, nos púlpitos ali, onde estão sentados aqueles bandos de homens lá sentados atrás da gente, quando a gente está pregando, a maioria deles precisa nascer tudo de novo. Né? Aqueles homens sentados ali, Deus me livre. Deus me livre, irmão, Deus me livre. Um coçando a orelha, o nariz, outro... Meu Deus, você vê nos meus vídeos, você vai ver cada coisa. Então você percebe a presunção dele, que diz: vocês não sabem quem vocês são? Né? Aí que foi o primeiro passo da sua queda. Aí o segundo passo da sua queda: escolhei dentre vós um homem, para que venha a mim. Então ele despreza a sua própria nação, na guerra, ele despreza o seu próprio povo e se coloca como a única salvação, a única solução. Quando você diz: sou eu o único pregador, sou o melhor pregador, sou o melhor mestre, sou o professor, sou o líder, sou o melhor fulano de tal. Você já está na segunda parte. Você está falando em prol de todos aqueles que estão desacreditando em você. Quer dizer, o teu próprio povo de onde você nasceu não acredita em você. Tua família não acredita em você. Teus filhos não acreditam em você. Porque você fala por eles e eles não falaram nada para você. Eles não te autorizaram a isso. E aí, ele coloca aí no verso 9, a decisão que ele toma: se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Ele está falando em nome da nação. E a nação não lhe autoriza. Ele diz: eu sou a maioria e ele é a minoria. Ele fala que tem milhares de seguidores, mas os seguidores nem ligam para ele. É tudo comprado. Quando ele ganha um prêmio é porque alguém pagou para ele. Não foi porque ele teve mérito, porque ele teve conhecimento, inteligência, sabedoria. É um Golias.
esplêndido. Esplêndido. Ele é esplêndido. Mas por que que ele vai cair com uma pedrada? Talvez você está aí me ouvindo e você faz parte de uma igreja, mas você está com esse espírito. Você vestiu uma couraça de escamas, você colocou um capacete de bronze, você é o dom da doutrina, você se sente o melhor de todos. Não existe um melhor pregador. Não. Existe o que tem a melhor mensagem. Não existe o melhor cantor. Existe aquele que tem o hino da adoração e do coração do Espírito Santo. E isso, Deus não vai dar essa glória para uma pessoa de maneira fixa, para que o homem não se sinta como Herodes e morra comido por bichos? Olha o esplendor, olha o esplendor de Herodes. Olha a riqueza de Nabal. Olha a sabedoria do grande conselheiro de Davi, Aitofel. Todos eles vestidos esplendidamente, mas morreram com a morte mais indigna possível. Por quê? Qual era então o problema de Golias? A resposta é esta, para todos vocês que me escutam. O problema de Golias era que ele estava do lado errado. Ele estava do lado errado. Posso dizer isso muitas vezes, se você quiser. Qual era o problema de Golias? Tão preparado na mente, no seu corpo, nos seus pés, nas suas mãos, e tinha até um escudeiro ainda para poder tirar a atenção do seu inimigo, para tirar a força do seu inimigo, a fim de que ele viesse e só desse a última tacada. Qual era o problema de Golias? Um inteligente, sábio, forte, um homem inteligente. Estou falando entre aspas para que alguns me compreendam. Talvez você se senta ao lado do seu presidente e se sinta como um Golias. Uma mente impenetrável. Capacidade de destruição do mundo das trevas extraordinária. Capacidade de caminhar. Capacidade de não ser derrubado de nenhuma maneira, porque você se sente uma pessoa reputável. Mas você caiu com uma pedrada. Por quê? Porque você estava do lado errado. Se o grande gigante Golias estivesse do lado de Davi, então ele jamais seria colocado no capítulo 17, do verso 4 em diante, como um guerreiro que perdeu a sua cabeça. E por ele também toda a nação foi destruída. Então, pare para pensar que lado que você está. Que lado que você tem batalhado. Você é uma pessoa admirável. Quantos amigos que eu conheço, irmãos, que são muito mais capazes do que eu 1000 vezes. Mas estão do lado errado. E vão continuar do lado errado porque estão oprimidas por Satanás, porque Satanás oprimiu a sua mente. Eles passaram a ler livros que não tinham nada a ver com a sua fé, porque ao invés de ver na palavra, buscar na palavra, buscar seu consolo, sua exortação, sua edificação, eles foram buscar em outro lugar. Ao invés de buscar o seu trabalho e ser digno da sua comida pelo seu trabalho, eles buscaram suborno. E quando receberam suborno, ficaram presos como Golias ao seu povo filisteu. Hoje, Deus está te confrontando, está falando contigo, está perguntando: quando você vai passar para o lado correto? Você não é digno de morrer com uma pedrada. Mas se você não se converter do seu mau caminho, das suas escolhas, então você morrerá com uma pedrada lançada pela própria vida. Porque você é capaz. Ainda há chance para você tomar uma decisão na sua vida e passar para o lado da fé,
passar para o lado dos que combatem com Deus, cujos seus exércitos são os exércitos do Jeová de Sabaoth, do Jeová de Sabaoth. Que hoje você possa ouvir a sua palavra. O texto diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, deixem-no que ouçam. Deixem-no que ouçam. Que você possa entender os princípios tão tremendos e maravilhosos da palavra de Deus. Fique com esta palavra que sai do coração de Deus para o seu coração. Pai Celestial, eu quero orar agora. Pedir em favor de todas as pessoas que estão como Golias, que estão assim vivendo, Senhor. Que estão vivendo uma situação, Senhor, que eles não sabem como viver. Que muitas vezes estão debaixo de suborno, que estão debaixo de ameaça de morte, que estão debaixo de ameaça para poder servir ao mal. Eu declaro que os anjos de Deus vão ao teu encontro agora, para romper essas correntes e te liberte do poder das trevas. E agora toda obra de Satanás, todo domínio das trevas cai por terra, e que te livre do mal, e que o Senhor venha sobre a nossa vida e nos blinde com o seu santo nome, e que pelo poder do seu sangue que foi colocado como redenção e santificação, lá no altar, lá sobre o propiciatório da arca, que é o sangue de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, que se fez carne e habitou entre nós nessa terra, para ser o nosso Salvador, pelo poder do seu sangue, te liberte desse poder agora, para que você saiba que você é capaz, saiba que você é esplêndido, saiba que você tem desejo de produzir doçuras, mas que estava preso, mas agora o Senhor te liberta, e te limpa, e te salva, e faz você uma nova criatura, uma nova vida nele. Eu declaro essa palavra sobre o teu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado pela audiência. Se você entrou agora, assista desde o princípio. Vai ficar aí gravado essa classe, a classe que havia com Golias, que era tão forte, mas caiu com uma pedrada. E a resposta é essa: ele caiu porque estava do lado errado. Não importa a esplêndida vestidura que tenhas, o esplêndido nome que tenhas, o esplêndido trabalho que fazes, se você estiver do lado errado, uma pedrada da vida te derrubará. Mas que Deus tenha misericórdia de ti e te abençoe. Tenha misericórdia de ti e te salve e te livre do mal. E a todos nós que estamos ouvindo agora. Desculpa eu não citar os nomes todos de vocês, porque hoje eu estava realmente com esta unção para pregar esta palavra. Que Deus abençoe a todos. Visite nosso canal. Estude comigo, osanabibleschool.org. Estude comigo. Você vai ser muito abençoado. E também todo o nosso material, os nossos livros, nossas Bíblias, que eu, pela misericórdia do Senhor, pude escrever, para que você tenha um conhecimento maravilhoso da palavra, que possa servir para o seu ministério. Entre lá, www.meujesus, muito fácil, meujesus.org, O-R-G. Entre lá, adquira esse material e seja muito abençoado. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado. Esta semana, primeiro Deus, esta semana, eu tenho certeza que lá para sexta-feira, o Google já vai liberar a nossa Bíblia digital para você abrir na sua igreja, abrir no seu celular Android. Nós já temos o Plus, que já está lá no Apple Store, e poucas pessoas, né, tem. Você pode entrar lá e ter ali a versão de Nelson, que é o Plus. Eu estou lançando agora, junto com essa que é a digital Android, a simples, para que você também tenha aí mesmo e possa entrar no nosso aplicativo e abrir em qualquer lugar que você estiver, nas igrejas, em qualquer lugar que você estiver, nos seus retiros espirituais, enfim. Muito obrigado pela sua grande audiência, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.